Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho. Na aula de hoje, veremos representação dos números racionais na reta numérica. Vamos lá? Muito bem, então nós vimos que os números naturais, conjunto dos números naturais, inicia no zero e vai até o mais infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito, certo? Todos esses números pertencem ao conjunto dos números naturais. Aí nós estudamos também o conjunto dos números inteiros, que todos os números naturais estão dentro desse conjunto dos números inteiros, e além disso ainda temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. No conjunto dos números racionais, então, nós também temos os números naturais, 0, 1, 2, 3, até o mais infinito, e os números naturais, os números inteiros, que são os naturais, mais os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai até o menos infinito. Então, todos esses números, eles pertencem ao conjunto dos números racionais, certo? E para a representação na reta numérica, então, lembrem que cada unidade sempre tem que ter a mesma medida. Do 0 até o 1 tem a mesma distância que do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4. Enfim, cada medida, cada partezinha tem que ter a mesma distância, o mesmo tamanho, certo? Muito bem. Agora, como é que eu represento os demais números racionais? Aqueles números decimais, aqueles números que se apresentam na forma de uma fração, como é que eu represento na reta numérica? Vamos a um exemplo, então. O número menos 2 décimos, nós aprendemos que a gente encontra esse número, que é uma fração, na forma decimal, dividindo o numerador pelo denominador. Quando eu divido 2 por 10, o resultado é 0,2, certo? Então, menos 2 décimos é a mesma coisa que menos 0,2. Aonde que está o menos 2 décimos lá na reta numérica? Lá no 0,2. Então, olha só, aqui é o zero, certo? Aqui já é número negativo, ó, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1. Então, dentro de cada divisão, eu tenho outras divisões, que seriam os nossos, vamos pensar numa régua, né? Então, do 0 até o 1 seria 1 centímetro. Do 0 até a primeira marquinha aqui é 1 milímetro, certo? É um pedacinho. 2 risquinhos são 2 milímetros, 3 risquinhos, 3 milímetros e assim por diante. A gente não pode pensar em medida quando a gente fala número negativo, né? Porque não existe uma medida, o tamanho da minha parede é de menos 2 metros. Isso não existe, né, gente? Não existe um número negativo para comprimento. Mas, quando a gente faz essa divisão, a gente tem a noção do tamanho que pode ser. Agora, olha só, ainda nós podemos dividir cada divisão aqui pequenininha, nós podemos ainda dividir em mais 10 partes, né? Mais 9 risquinhos, aqui dentro dessa pequena divisão, certo? Então, entre uma unidade na reta numérica, nós temos infinitas divisões, certo? E cada pedacinho representa um número na reta numérica, ok? Muito bem, então nós temos lá, ó, mais um número, 1,33, e tem uma reticência aqui. Isso significa que nós estamos falando de uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número decimal que sempre vai sobrar um resto. Esse resto sempre pode continuar sendo dividido. E no quociente, a gente vai acrescentando sempre o mesmo período. No caso, 3, 3, 3, 3, sempre o mesmo número, certo? Onde está o número menos
1,33 na reta numérica. Olha, menos 1, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3. Menos 1,33 está um pouquinho depois, certo? E a fração que gerou esse número é a fração menos 4/3, ou seja, quando eu divido 4 por 3, eu tenho o número 1,33, que é essa dízima periódica, ok? Nunca esquecendo do sinal, tá bem, pessoal? Se a fração é negativa, o número decimal também será negativo. Se o número decimal é negativo, a fração também será negativa. Tranquilo? Próximo exemplo, 5 meios. Quanto dá 5 dividido por 2? Dá 2,5. Sem fazer a operação, tá, gente? Dá para tentar usar o cálculo mental aí, ó. 5 reais dividido por 2 dá quanto? 2,50, né? Muito tranquilo. 2,5 na reta numérica. O 2 está aqui. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Então, 5 meios ou 2,5 é representado nesse ponto na reta numérica. Temos vários outros exemplos, ó, 4,7. Então, tem 3 risquinhos, ó, antes do 5, né? No terceiro risquinho antes do 5 é o 4,7. Então, uma fração lá, o menos 11 quintos. Se eu dividir menos 11 por 5, eu terei o número menos 2,2. Menos 2,1, menos 2,2, ok? 32 quintos. Quando eu divido 32 por 5, eu tenho o número 6,4. 6 está aqui, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. Bem tranquilo, né, pessoal? Muito bem. Então, agora a gente vai praticar um pouquinho. Lá, atividade na página 41, a seção Hora de Estudos diz o seguinte: complete as lacunas com um dos sinais, menor que, maior que ou igual. Então, o que é maior? Menos 7,4 ou mais 1,2? Gente, se eu tiver um número negativo e um positivo, sempre o maior será o positivo, ok? Então, lembrem que a professora fala que a boca fica aberta para o lado maior. Qual o lado maior? 1,2. Então, como que a gente lê? Menos 7,4 é menor que 1,2. Aqui tem a reta numérica para a gente ter uma noção, ok? Letra B, menos 5,1 ou menos 10,1. Olha onde que está o 5, ó, logo depois do 4, né? O menos 5 está logo um pouquinho antes do 4. E o menos 10? O menos 10 está bem antes do 4. Então, quem é maior? O número que está mais próximo do zero. Qual está mais próximo do zero? O menos 5,1. Então, menos 5,1 é maior que menos 10,1. Agora, nós temos duas frações. Ó. As duas frações têm o mesmo denominador. Então, o que é maior? 3 partes de 7 ou 5 partes de 7? 5 partes de 7 é maior do que 3 partes de 7, né? Se eu dividir lá uma barra de chocolate em 7 partes iguais, onde eu vou comer mais? Se eu comer 5 partes ou se eu comer 3 partes? Eu vou comer mais se eu comer 5 partes das 7, certo? Então, como é que a gente vai ler? Mais 3 sétimos é menor que mais 5 sétimos. Agora, denominadores diferentes. Bom, vamos encontrar o número decimal correspondente. 2 dividido por 3 é a mesma coisa que essa dízima aqui, ó, 0,66666. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Então, quem é maior? O 0,66 ou o 0,75? O 0,75, professora. Muito bem. Uma outra forma de resolver é achar uma fração equivalente a essas duas frações com o mesmo denominador. Então, veja só. Qual denominador que pode ser divisível por esses dois números? O 12, ó. Então, se eu pegar 12 dividido por 4, vai dar 3. Então, quer dizer que 3 vezes 4 é 12, ok? Eu multipliquei 3 por 4. Então, no numerador também, 2 eu multiplico por 4. 2 vezes 4, 8. Para ter o mesmo denominador lá, o 12, do 4 eu fiz o que até o 12? Multipliquei por 3.
Multipliquei por 3, então multiplico o numerador também por 3. 3 vezes 3 é 9. Agora temos denominadores iguais. O que é maior? 9 dozeavos ou 8 dozeavos? Maior é 9 dozeavos, né, professora? Muito bem. Agora temos outra fração aqui, ó. 4 nonos, menos 4 nonos e menos 8 dezoitoavos. Então, veja bem, eu posso tanto dividir numerador por denominador para encontrar o número decimal, como tentar encontrar uma fração equivalente para ter o mesmo denominador as frações. Então, olha só, se eu dividir 8 por 2, eu tenho 4. 18 por 2, eu tenho 9, certo? Como eu dividi numerador e denominador pelo mesmo número, eu tenho uma fração equivalente. Então, 8 dezoitoavos é a mesma coisa que 4 nonos, ok? Bom, se eu simplifiquei essa fração e deu menos 4 nonos e a primeira é menos 4 nonos, então eu tenho duas frações iguais ou equivalentes. O sinal que vai entre elas é igual. Na letra F, temos menos 2 terços e menos 4 quintos. Menos 2 dividido por 3 é igual a menos 0,66. Menos 4 dividido por 5 é igual a menos 0,8. O que é maior? O que está mais próximo do zero? O 0,8 menos 0,8 está mais próximo do 1, enquanto que o menos 0,66 está mais próximo do zero. Então, menos 2 terços é maior que menos 4 quintos. Na letra G, nós temos denominadores iguais. Menos 7 partes de 10 e menos 9 partes de 10, certo? Bom, aqui, quanto menor o numerador, maior será o número, porque mais próximo do zero ele estará. Então, nós temos menos 7 décimos maior que menos 9 décimos. Letra H, o que é maior? Zero ou um número negativo? O zero ele é maior do que qualquer número negativo, certo? Sempre, gente, a ordem crescente dos números é da esquerda para a direita. Atividade 4. Observe os pontos indicados nessa reta numérica e complete as lacunas. Então, nós temos lá o ponto A, B, C, D, E e F. Letra A. O ponto está entre os números inteiros menos 1 e menos 2. Entre o menos 1 e o menos 2 está qual ponto? O ponto C. Letra B. O número oposto ao 4 é indicado pelo ponto. O que é oposto? Oposto é o mesmo módulo, porém com outro sinal, né? Então, o oposto de 4 é menos 4. Qual letra? Letra D. Letra C, o ponto correspondente ao número 1 inteiro e 1 quinto é qual? Então, 1 inteiro e 1 quinto é qual número, gente? Olha, dividindo 1 por 5, vai dar o quê? 0,2. 1 mais 0,2 dá quanto? 1,2, tá? Então, 1,2 é aproximadamente aonde, ó? Deve ser o ponto B, né? Então, ponto B. Letra D. O número simétrico de 2,6 é indicado pelo ponto. Simétrico também, gente, ó, é a mesma distância do zero, certo? Ó, 2,6 estaria aqui. Então, qual que é a distância do zero aqui? Menos 2,6 é o simétrico de 2,6, ou seja, ponto F. Letra E. O ponto é o que está mais próximo do zero. Qual é o ponto que está mais próximo do zero? O ponto A. O número 0,5111 é uma dízima periódica, né? É indicado pelo ponto, olha, 0,5 aproximadamente entre o 0 e o 1 é o ponto E. Número 5. Identifique os números correspondentes aos pontos que foram localizados nessa reta. Então, nós temos lá, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, vamos perceber, entre qual marcação que a gente tem? Menos 8,85 e menos 84. Entre o menos 84 e o menos 85, nós temos aqui, entre essa uma unidade, nós temos uma, duas, três, quatro marcações.
Isso é o mesmo que dizer, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Isso é o mesmo que dizer que cada divisão equivale a 0,2, certo? Então, nós teremos aqui, ó, menos 84,2, menos 84,4, menos 84,6, menos 84,8 e menos 85, certo? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, menos 85,2 é o nosso ponto A, certo? Olha lá, a próxima marcação grande, ó, seria o menos 86, concordam comigo? Menos 86, menos 86,2, menos 86,4. Tranquilo? Vamos lá para o ponto C, ó. 84 menos 84. O que vem antes? Tem que ser menos 83, alguma coisa, né? Como nós temos uma marcaçãozinha só e equivale a 0,2, então é menos 83,8. Então, pessoal, vamos resolver agora as atividades das páginas 30 e 31 do livro didático, das páginas 16, 17 e 18 do livro de atividades, certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no particular e eu deixo um grande abraço a vocês.